Eu ganhei meu primeiro computador com 11 anos, comecei a fazer aqueles cursos lá de DOS, de Basic, entendeu? E eu sempre fui ligado muito à tecnologia. O projeto em si era muito desafiador, né? Eu ia sair de uma empresa multinacional de milhares de funcionários, que eu viajava pro exterior sempre, para vir aqui para a região de Ribeirão Preto e abrir uma empresa do zero, né? Eu fui o segundo funcionário contratado. O 5G ele vai atuar muito mais em outros segmentos, onde você precisa ter uma resposta praticamente momentânea das ações que você está fazendo. Hoje o mercado de banda larga fixa no Brasil tem 42 milhões de acessos. Desses 42 milhões, 20 milhões são de provedores regionais. O serviço é um dos serviços mais criticamente avaliados, porque o nosso serviço ele não pode falhar nenhum minuto, nenhum dia do ano, durante um minuto. Oi, sejam bem-vindos ao Valori Insight, o podcast da Valori Brasil. Eu sou a Amanda, líder de comunicação da Valori, e estou aqui hoje para conversar com vocês mais uma vez sobre fusões e aquisições, empreendedorismo e inovação. Aqui comigo está o Diego Queirantes, sócio e diretor de operações de M&A da Valori Brasil, e o Fabrício Kameyama, CEO da Wiclix. O Fabrício está à frente da Wiclix desde 2018, liderando a expansão do provedor, que hoje opera em mais de 40 cidades do interior paulista. Já ficou uma temporada na Europa, nos Estados Unidos, atuou no marketing global da Pilkington, que depois foi adquirida pela Nippon Sheet Glass, uma das maiores fabricantes de vidro do mundo. Trabalhou com energia solar no segmento automotivo, além de ter passagens por empresa como De Pascoal. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Seja muito bem-vindo, Diego. Antes de começar a nossa conversa, quero trazer algumas informações relevantes do setor que mostram o quanto ele está aquecido no cenário nacional e internacional. O mercado brasileiro de tecnologia fechou o primeiro quadrimestre de 2022 com um total de 268 transações, de acordo com o relatório TTR. Dessas, um total de 144 foram na área de internet, software e IT service, e 124 no setor de indústria. Os números apenas reforçam a relevância do setor. Os acontecimentos dos últimos anos fizeram o mundo olhar e voltar a investir mais em tecnologia, e já chegamos à metade do ano com a economia se recuperando. A estimativa do estudo IDC prevê o mercado global de tecnologia com um crescimento de 8,2% em relação ao ano passado. Os investimentos em infraestrutura e telecomunicações podem superar os 4,5 bilhões de dólares até 2023 no Brasil, e na América Latina eles devem superar os 17 bilhões de dólares. E no mundo, eles devem superar os 30 bilhões de dólares. Para entender um pouco mais desse setor e conversar sobre a relevância da Wiclix no cenário nacional e como o setor está aquecido, eu convido o Diego, novamente, e o Fabrício para continuar o bate-papo. Obrigado, Amanda. Bem, Fabrício, acho que quando começa a falar do M&A, tanto número de transações, né, a gente conhece um pouco da sua história, da Wiclix. Eu já quero entrar falando das transações, ouvir um pouco sobre esse mercado, mas antes eu queria um pouco da sua história, toda essa trajetória sua até chegar na Wiclix, né, e como está o aumento da empresa. Então, ouvir um pouco primeiro da sua história, da sua trajetória, e acho que depois a gente entra na parte de transações, fusões e aquisições, que eu sei que tem bastante coisa para a gente conversar. Não, legal. A minha trajetória até chegar na Wiclix foi bem interessante, porque eu sempre gostei de tecnologia, sempre mexi com tecnologia. Eu ganhei meu primeiro computador com 11 anos, comecei a fazer aqueles cursos lá de DOS, de Basic, entendeu? E eu sempre fui ligado muito à tecnologia. E durante um tempo eu consegui manter atualizado no segmento, mas depois eu fui fazer comunicação social, marketing, acabei entrando no ramo de varejo automotivo e meio que me desconectei um pouco desse ramo. E coincidentemente, quando eu fui mudando de setores de atuação na minha carreira, eu me deparei com uma área de uma tecnologia muito alta, que foi quando eu mudei para a área de energia solar lá nos Estados Unidos. Comecei minha carreira no varejo automotivo, depois eu fui para a indústria automotiva, na Pilkington. Trabalhei na Europa durante 2 anos, no marketing global, e depois surgiu uma oportunidade para eu trabalhar num outro segmento de energia solar nos Estados Unidos, também na Pilkington, que usava uma tecnologia de altíssimo nível. E aí eu comecei a me reconectar com a tecnologia no geral.
aquilo que eu tinha desde criança, eu comecei A essência a volta, recuperar né? depois de um bom tempo. Até porque os Estados Unidos é muito avançado nessa parte de tecnologia, inovação e etc. Eu fiquei nos Estados Unidos até 2013, voltei para aqui para o Brasil, na mesma empresa, na Pilkington, e sempre tive aquela vontade de empreender, de alguma forma. Sempre tive esse sonho de empreender, e também alguma coisa aliada à tecnologia, mas eu sempre achei que fosse muito difícil sair do ramo que eu já trabalhava. Sempre foi indústria, ramo automotivo, a própria energia solar era um pouco mais voltado para a indústria. Até que em 2018, um dos conhecidos que eu tenho, que é um dos sócios fundadores da Wiclix, me convidou para ser sócio da Wiclix, do projeto Wiclix. Que legal. Mas aí eu falei, eu não tenho todo esse capital para investir agora, eu estou numa carreira ascendente, eu não posso sair da minha empresa, não posso investir esse dinheiro agora, então vamos continuar aqui nosso papo de sempre de empreendedorismo, de novas ideias, de inovação. E aí, 3, 4 meses depois, ele me voltou com a proposta, só que para ser o CEO do projeto, da empresa. Que legal. Então, ele já havia idealizado esse plano em 2017, já quis colocar em prática em 2018, e ele já tinha mais 3 grupos de investidores. Eu fui apresentado aos 3 grupos, né, como potencial CEO, fui aceito, felizmente, pelo grupo, e aí a gente começou a jornada da Wiclix no segundo semestre de 2018. E aí depois a história que eu posso contar para frente, mas foi assim que eu acabei chegando na Wiclix e voltando para o setor de tecnologia. Que legal, é isso, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente volta, os caminhos direcionam para isso, né? Gosta de uma amizade, ali, uma proximidade, volta o assunto. E aí, gosto de falar, o Wiclix começou junto, esse amigo é o Kinani. Não, é o Alexandre Priosti. Alexandre Priosti e o Kinani. O Rafael Kinani é um dos sócios fundadores. Legal. Que trabalhava na parte de planejamento e na área financeira. O Alexandre Priosti, ele é um executivo do mercado de telecomunicações já há vários anos. E ele que começou a idealizar esse projeto, juntamente com os outros sócios. A BF Capital, que é o outro sócio que fez toda a modelagem financeira e fez o plano de negócios, que ajudou a montar a Wiclix desde o início. E o Rafael Kinani era um dos sócios fundadores da BF Capital. Ah, legal. E vocês já começaram com um plano grande, né, Fabrício? Vocês puderem contar um pouquinho da história da Wiclix, negócio de solução de 2018, e hoje vocês já estão entre as principais redes aqui, principalmente no estado de São Paulo, acho que está entre as 10 maiores, né, no estado de São Paulo, no Brasil. Isso. E aí, com a posição, mas foi muito rápido a ascendência, né? Voltando onde eu parei da Wiclix, né? Eles me apresentaram um plano de crescimento que era bem agressivo na época, aqui para a região de Ribeirão Preto. Mas eu tinha 18 anos de carreira nessa empresa multinacional, eu tinha trabalhado em outros continentes, outros países. Mas quando eu vi o projeto da Wiclix, realmente eu fiquei encantado. Fiquei encantado porque era um setor que estava se desenvolvendo muito, muito rápido, que é o ramo de fibra ótica, internet por fibra ótica. Os sócios muito idôneos, de um profissionalismo incrível. E o projeto em si era muito desafiador, né? Eu ia sair de uma empresa multinacional de milhares de funcionários, que eu viajava no exterior sempre, para vir aqui para a região de Ribeirão Preto e abrir uma empresa do zero, né? Eu fui o segundo funcionário contratado e eles me apresentaram um plano de negócios e fizeram a apresentação para mim do projeto. Falaram, se você aceitar, é isso que você tem que implementar aí nos próximos 2 anos. E aí surgiu a Wiclix no segundo semestre de 2018. Nós começamos a tirar a empresa do papel, começamos a contratar os funcionários, começamos a colocar todo o planejamento de rede na rua, porque, para quem não conhece, né, o ramo de fibra ótica é bem similar ao ramo de energia elétrica. Você tem que passar os cabos de fibra ótica nos postes, entre as cidades. Transmitir internet é igual transmitir energia elétrica. Você tem que ter todos os cabos de fibra passando. Então nós começamos toda a montagem da infraestrutura, da equipe, da marca, né? Hoje a marca Wiclix é muito bem reconhecida. Então nós fizemos um trabalho muito forte de marketing, de lançamento da marca no mercado. Em 2019, em fevereiro, nós instalamos o primeiro cliente em Sertãozinho. E logo depois nós abrimos a expansão para Ribeirão Preto. No primeiro ano de Wiclix, em 2019,
nós alcançamos 20 mil clientes, 20 mil residências atendidas. Em 2021, fechamos com quase 70 mil. 2020 com quase 70 mil residências. E o ano passado a gente fechou o ano com mais de 200 mil residências atendidas. Então, assim, foi um crescimento exponencial incrível, que está muito ligado à forma de como a Eclix foi desenhada, né? Vocês planejaram para crescer rápido, pelo que você está comentando. Vocês já começaram com esse intuito de uma aceleração de crescimento, né? O ramo de provedor regional, que a gente chama, no Brasil, ele é muito pulverizado. Em todas as cidades, em qualquer lugar do Brasil, você vai achar 2, 3, 4, 5 provedores regionais parecidos com a Eclix, que não são as grandes operadoras. Então esse mercado é muito pulverizado. São os empreendedores raiz aí do Brasil, lá fora, né? É uma história fantástica da implementação de uma nova tecnologia num país continental como o Brasil. São feitos por empreendedores locais. E essa é a história da internet de provedor no Brasil. Como a Eclix ia entrar no mercado um pouquinho tarde, né, porque já estava tendo o desenvolvimento de fibra ótica no Brasil, a Eclix tinha que vir com um propósito diferenciado. Então, qual que era esse propósito? Era um plano de negócio bem feito, era uma gestão profissional, né, por isso que eu fui contratado, e os outros diretores vieram contratados do mercado. Um compliance muito forte, uma governança também muito bem montada. Então, com isso, nós preparamos o terreno muito bem, e aí sim, o que nos possibilitou esse crescimento exponencial, com governança, com gestão, com compliance, que a maioria dos provedores não tinha pela própria natureza do empreendedorismo brasileiro. O Fabrício, até você comentou essa questão do mercado, né? Ele tem os grandes players, né? Os principais, que são 5, 6, eles são poucos, né? Os maiores, e todo um mercado que são os pequenos, são vários em várias cidades, né? São vários por cidade, todos pequenos. Esses todos também já tinham fibra ótica ou ainda tinham um mercado sem fibra ótica, com ainda na internet e a rádio? Como que estava esse mercado dos pequenos? Porque eles já vinham crescendo, né? Se a gente pegar historicamente, os pequenos já crescem a taxas maiores que os grandes. Mas tecnologicamente conseguiam entregar igual? Como que é a entrega tecnológica mesmo do pequeno? E agora tem o grupo dos médios, né? Onde a Eclix está, né? Agora tem recente esse grupo dos médios e dos grandes em tecnologia da fibra ótica, né? Temos novas tecnologias chegando. Queria ouvir um pouco de você sobre isso. Esse é um ponto bem interessante. Só para te trazer alguns números aqui. Hoje o mercado de banda larga fixa no Brasil tem 42 milhões de acessos. Desses 42 milhões, 20 milhões são de provedores regionais. Então, quase 50% do mercado é de provedor regional. E se você fizesse essa mesma análise há 6 anos atrás, os provedores regionais tinham 15%, 13% de participação. Hoje eles têm 45%, 46%. E se você pegar o mercado de banda larga fixa e segmentar só pela fibra ótica, hoje o mercado tem 27 milhões de conexões por fibra ótica, e dos 27, 17 são de provedores regionais e 10 são das grandes operadoras. Olha só. Então é uma diferença maior ainda. Os provedores regionais, como a Eclix e outros por aí no Brasil afora, detêm 63% do mercado de fibra ótica. Legal. Então essa mudança tecnológica no Brasil foi liderada principalmente pelos pequenos. Só que os pequenos começaram a ficar médios, depois começaram a ficar até que grandes para o nicho de mercado, né? Tirando as grandes operadoras, que são as 3 principais, a Claro, a Oi e a Vivo, os outros, existem 15 mil provedores no Brasil, pelo menos. Então é um mercado muito pulverizado, e em qualquer mercado pulverizado começa um movimento de consolidação. E esse movimento de consolidação começou aí entre 2017 e 2018. Só que a Eclix só começou em 2019. Então nós entramos tarde, só que nós entramos muito profissionais. E felizmente a nossa história é de um grande sucesso. Nós acabamos virando um dos consolidadores regionais, né? Hoje a Eclix, tirando essas grandes operadoras,
é a 12ª maior provedora de internet do Brasil e a 3ª maior do estado. Olha aqui. Sendo que as 2 maiores do estado são provedores de internet como a Wiclix, só que eles já possuem fundos de investimento muito grandes que investem na expansão. E a Wiclix cresceu pelas próprias pernas, vamos dizer assim. Que bacana, ou seja, muito rápido para ficar já terceiro do estado de São Paulo, que é o estado, né, com maior Sim. população, maior residência, né? E é o estado mais competitivo também, se você for contar a relação de competitividade de provedores por fibra ótica, o estado de São Paulo com certeza é o mais competitivo. E hoje vocês estão dentro do estado de São Paulo, vocês estão nas principais regiões, acho que é capital que vocês não estão ainda, ou já estão também na capital, já, né, região de Ribeirão, e para onde mais que vocês já foram, Fabrício? Nós não estamos na capital, nós crescemos principalmente na região de Ribeirão Preto e depois na região de Franca e São José do Rio Preto e também Araraquara, do outro lado. E por fusões e aquisições, nós também crescemos ali para a região de Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira. E também lá no Vale do Paraíba, chegando perto do Rio de Janeiro, nós também temos uma operação lá em Cruzeiro, Lavrinhas, Cachoeira Paulista. É o limite mesmo, tá? Querendo pôr o pé no Rio de Janeiro, então. Tá quase. Então, a nossa estratégia sempre foi crescer dentro do estado de São Paulo, primeiramente, para depois partir para expansões nos outros estados. Legal. E se a gente estava comentando até, né, do crescimento rápido, você comentou agora um pouquinho de aquisições que fizeram, quando a Amanda estava falando lá dos mais de 200 transações de 2021, 2022, né, recente, começou em 18 essa curva, mas acho que até esses últimos 2 anos teve uma aceleração em volume, né, de compras, acho que 21 e 20, né, teve recorde aí de M&As nesse segmento, principalmente telecom, né, e acho que não só o Wiclix, mas outras empresas também estão nesse movimento, algumas fizeram IPO recente, né, e também estão com capital investindo. Como que você vê esse mercado todo aí que consolidou rápido e tem alguns players fortes nesse trabalho de consolidação? Então, Diego, como você comentou, quando os fundos de investimento começaram a investir nos provedores regionais, eles começaram um crescimento muito acelerado por fusões e aquisições dos menores. Então, começou uma corrida aí pela consolidação, cada provedor em sua determinada região. Isso aqueceu muito o mercado, porque alguns dos fundos de investimento queriam abrir o capital na Bolsa de Valores. Inclusive, 2 empresas que possuem fundos de investimento abriram capital e uma outra empresa do Nordeste, que é a Brisanet, abriu capital também no ano passado. Então essa consolidação, esse movimento de fusões e aquisições ficou muito aquecido até o ano passado. Esse ano está um pouco mais calmo, eu diria, até pelas todas as condições econômicas e mundiais que estão acontecendo, guerra, juro alto, na iminência da eleição. Então esse ano está um pouco mais tranquilo no mercado de fusão e aquisição para provedores, mas até o ano passado realmente estava muito aquecido. E a Wiclix, como uma estratégia de ser um consolidador regional, também nós participamos aí de várias fusões e aquisições na região, sendo a Wiclix a consolidadora. Legal. E Fabrício, quando a gente fala, por exemplo, de fusões e aquisições, né, que são, principalmente hoje, esses, falar médios, mas não são nem médios, já estão até mais para quando fala terceiro, primeiros colocados, então para os grandes, né? Consolidando os menores, o que vocês olham, né, e os outros concorrentes também devem olhar, quando estão analisando um pequeno provedor de uma cidade pequena ali, vai numa cidade pequena, tem 4, 5 ali, que faz destacar um provedor? É a infraestrutura dele, seja tem um backbone, seja uma infraestrutura da rede de fibra ótica, seja os aparelhos, ou a carteira de clientes, como que vocês qualificam, né, e entendem os bons negócios daqueles que não são tão bons para o momento da empresa? Sim. Esse é um ponto muito importante, né? Nós fizemos várias fusões, na verdade, várias aquisições, na verdade, nós fizemos, né, nos últimos 2 anos. E os ativos que nós escolhemos são aquelas empresas mais organizadas, que possuem uma boa gestão, obviamente possuem um parque tecnológico atualizado, em termos de rede, em termos de equipamentos. Existe uma marca dominante no seu mercado ou na sua cidade. Normalmente eles atuam em uma ou poucas cidades, mas como eles possuem um atendimento diferenciado das grandes telcos, né, das grandes operadoras, eles têm uma marca e uma percepção de qualidade muito boa perante o cliente final.
Então, nós avaliamos isso também. E, obviamente, toda a parte de compliance também a gente analisa para ter certeza que nós estamos lidando com pessoas idôneas, né, que as empresas cumprem suas obrigações. Então, basicamente, é como qualquer outro negócio, eu diria. Né? Você vai comprar um carro, você quer saber se o carro tem uma boa procedência, se ele está em bom estado, né? Se ele não precisa de muita manutenção. É uma analogia parecida com essa. Mas, assim, existem empresas que já estão ficando grandes, que estão se organizando, porque a consolidação vai continuar e os provedores e os empreendedores aí brasileiros precisam estar preparados. Legal. Vou fazer até para o contrário. E para o consumidor final, quando vê o provedor que ele conhece, às vezes até conhece o dono, dependendo da cidade, né? Sim. Você conhece o dono, você vai lá e conversa direto com o dono, tem toda aquela confiança, amizade, facilidade. Como que é para ele a transição quando vem um grupo maior e adquire? Como que eles também se sentem? Porque imagino que tem todo um trabalho feito para manter isso que o consumidor já está acostumado, né? Não, sem dúvida. Esse é um ponto muito crítico em uma aquisição. Nós temos todo um time preparado e um processo montado de integração das empresas adquiridas. Uma das maiores preocupações que nós temos é justamente com a marca, com os processos internos, com o atendimento, né, que o provedor está acostumado a dar na sua cidade, e principalmente esse conhecimento local. Né? Não é à toa que os pequenos provedores cresceram muito em participação de mercado frente às Big Telcos. Primeiro porque eles conheciam melhor a sua região, conheciam melhor ali o gosto das pessoas e, obviamente, o atendimento era muito mais pessoal, era uma qualidade muito mais alta, muito mais humanizada. Então, nós da Wiclix, nós temos muita preocupação em tentar, no mínimo, manter o mesmo nível de qualidade do atendimento que esses pequenos provedores conseguem dar nas suas respectivas regiões. Porque eu sou do interior, eu nasci numa cidade do interior, vi numa outra cidade do interior muito pequena, e eu sei que essa proximidade ela é muito importante. Então a Wiclix preza muito em manter essa qualidade e essa proximidade em cada região que a gente atua. Bacana, muito bom. E até aproveitando esse ponto, por exemplo, a questão o preço para as operadoras, né, seja as grandes, as médias, as pequenas, não tende a variar muito, né, Fabrício? Ou seja, não é uma questão de preço que tem conquistado o cliente, porque o que a gente costuma ver no mercado não são preços tão diferenciados, ou tem algumas diferenças grandes que vocês veem em questão de preço mesmo. O que tem ganhado mais o cliente do serviço de internet? A qualidade, o atendimento, você até comentou um pouco, né, está mais relacionado com atendimento, Sim. Mas o preço em si, na média, está bem parecido entre todos, né? Ou tem algumas discrepâncias? Hoje em dia não existe muita diferença de preço, não. Eu até diria que no passado, se a gente voltar para 2016, 2015, 2014, quando os provedores começaram a surgir com internet e com fibra ótica principalmente, aí eu posso dizer que existia assim uma variação grande de preço, porque os operadores estavam acostumados com os famosos combos. Uhum. Então, se você quisesse adquirir uma internet de alta qualidade, mas só a internet, você não conseguia. E foi aí que os provedores entraram na jogada. Os provedores começaram a fornecer tecnologia de ponta, igual das grandes operadoras, um atendimento muito mais humanizado, um atendimento mais próximo do cliente e melhor, mais rápido, e com preço mais baixo. Então, eles rapidamente ganharam o mercado, né? Depois de muito tempo que as grandes operadoras começaram a acordar para esse nicho específico de internet por fibra ótica. E agora você já vê grandes operadoras oferecendo só o serviço de internet, separado de telefone fixo, separado de celular, de TV, etc. Olha, que bacana. Mas hoje em dia eu diria que a competição é bem parecida. Em termos de preço, em termos de qualidade, e até que os provedores em alguns locais têm uma qualidade mais alta do que as operadoras. E o atendimento é diferenciado. Né? Eu ia até perguntar com você comentou um pouco do trabalho de marca, eu queria ouvir de você um pouco esse trabalho de marca que vocês fazem na Wiclix, que a internet hoje é um ponto sensível para todo consumidor, né? Ainda mais esses últimos 2 anos aí com muito home office, cair a internet era aquele desespero e haja ligação, o pessoal xingando a internet. Acho que
Provedor de internet é o pessoal que mais recebe xingamento na Terra atualmente, porque qualquer instabilidade já acontece o caos, né? Não pode travar nada. E é um desafio, porque é crucial para o pessoal, né? Principalmente nos últimos 2 anos, então o consumidor dá muito valor. É um cabo passando pela Terra, então imagina que tem toda uma dificuldade aí, logística, de manutenção, se você quiser comentar um pouco, e tem que ter a percepção da qualidade da marca, que imagina que é um grande desafio aí. Como que mostra a qualidade, a marca, né, se posiciona como provedor de internet, visto que acho que o que mais vê é o pessoal, né, criticando muitas grandes marcas, principalmente pelo atendimento, né, para cancelar, para fazer reclamação de instabilidade, né. Eu sempre falo, quando alguém pergunta sobre qualidade da internet, eu sempre falo que o nosso serviço é um dos serviços mais criticamente avaliados, porque o nosso serviço ele não pode falhar nenhum minuto, nenhum dia do ano, durante 1 minuto. Porque se você está assistindo uma televisão, um filme, ou um programa por streaming, se você está estudando online, fazendo uma videoconferência, qualquer coisa, se por 1 minuto ele falha, na hora, né, você já fica, não está usando, não aceita que o nosso produto fale 1 minuto durante o ano inteiro. Então nós temos que ter muito cuidado na preparação da infraestrutura. Nós temos o que nós chamamos de infraestrutura redundante, que significa que se você tem algum acidente, algum rompimento de uma fibra em algum lugar, você consegue atender por uma outra alternativa, uma outra rota alternativa. É como se você tivesse 2 operadoras de energia na sua casa, aí uma cai e a outra continua, né? Mas nem sempre isso é possível, porque acidentes acontecem. Como eu comentei, os cabos de fibra, às vezes, eles passam pelos postes, não subterrâneo. E tem rompimento de cabo, passa caminhão, tem chuva, a árvore cai em cima do cabo, rompe o cabo de fibra ótica. Então, apesar de nós termos uma equipe 24 horas por dia dedicada à manutenção, em algum momento pode ser que tenha uma falha. Mas nós nos precavemos de todos os lados para que não falhe nenhum minuto. E principalmente na pandemia, a internet virou absolutamente um produto e serviço básico, né? Para lazer, para estudo, para trabalho, para até encontros virtuais com amigos, com parentes que não podia visitar. Então, mais do que nunca, a internet se mostrou um item essencial aí para a população. E agora virou um item básico, assim como energia, água e luz. A internet agora, nos lares aí de todos os brasileiros, é um item essencial. Principalmente fibra ótica, que é muito estável, não tem interferência de tempo, de chuva, de nada, a não ser esses acidentes que eu comentei. Mas tirando isso, a internet, por fibra ótica, ela tem que ficar estável 100%. Legal. O Fabrício, e até vou tentar só porque eu fiz uma pergunta e já emendei em outra. A questão da marca da Wiclix, foi uma marca recente, né? Vocês começaram o projeto em 2018, primeiro cliente em 2019, uma marca regional, mas que já está em 3º lugar no estado, ou seja, já está aí, né, praticamente no estado inteiro de São Paulo. Todo mundo conhece, a gente ouve bastante da marca, mas saber agora todo esse trabalho que foi feito, né, para consolidar a marca Wiclix, né? Queria contar um pouquinho da concepção da marca que vocês fizeram esse trabalho nos últimos anos. Sim, realmente a marca Wiclix é muito conhecida onde nós atuamos, principalmente em Ribeirão Preto. E é um trabalho, acho que eu diria, em conjunto, né? A gente não vende só internet fibra ótica, isso não é só o nosso serviço e acabou. Nós realmente nos preocupamos com a sociedade local, então essa é uma das grandes mudanças que eu tive, inclusive, quando eu saí de uma multinacional para vir para a Wiclix. É muito interessante, quando eu vou visitar essas pequenas cidades, aí que a gente atende, dessas mais de 40 cidades, algumas são bem pequenas, é muito interessante ver que a gente consegue movimentar de alguma forma a economia local, né? Nós contratamos pessoas da cidade, os impostos são pagos e são reinvestidos na cidade. Nós fazemos ações sociais nas cidades onde nós atuamos. Sempre quando nós entramos numa cidade nova, nós fazemos alguma doação para alguma instituição de caridade, nós fazemos ações sociais, fazemos
ações de lançamento da marca Wiclix em praças públicas, com atrações para a família toda, para criança, para adultos, tudo sem custo nenhum. Então você vai construindo a marca conforme mais ou menos os valores dos sócios, dos funcionários, dos executivos da empresa, né? Nós nos preocupamos muito com a sociedade. Um dos nossos grandes lemas lá é reduzir a desigualdade social através da inclusão digital, né? A gente acredita muito nisso. A gente acredita que a inclusão digital ajuda, de alguma forma, a reduzir essa desigualdade que a gente tem no Brasil. Hoje você consegue ter acesso à informação, você pode estudar pela internet, você pode até se formar pela internet, aprender outras línguas, visitar outros lugares virtualmente, né? Existem vários sites fantásticos que você consegue realmente, praticamente, conhecer o lugar ali só de navegar pela internet, ter acesso a programas que antigamente eram pagos e muito caros. Hoje você consegue via streaming, via YouTube, qualquer outra plataforma gratuita, ter acesso a muita informação. Então essa inclusão digital para a gente é um assunto que nos deixa muito, muito gratificados com o projeto. Legal. E é isso, né? Tá perto das pessoas que vocês estão impactando, né? É o microambiente ali, né? Próximo das pessoas, né? Hoje vocês estão em quantos, Fabrício? A equipe toda, vocês estão já em mais de quantas pessoas já? Hoje nós somos quase 700 funcionários. Que bacana. Espalhados aí pelo estado de São Paulo. Pelo estado inteiro. E emprega nas próprias regiões, ou seja, conforme vai crescendo, cresce junto com a própria região, né? Isso é super bacana, né? Não é? Com certeza. Quando começou a pandemia, nós tínhamos 125 funcionários. E por tudo que aconteceu pela pandemia, que todo mundo sabe, vários negócios foram fechados, vários comércios extinguidos, né? E a gente aumentar de 125 para 700 funcionários, realmente é um trabalho, não deixa de ser um trabalho social muito importante. Principalmente nas cidades que a gente atua, né? Como a gente continua crescendo, nós aumentamos a empregabilidade das regiões que a gente atua. Então, realmente é um setor que dá certo. Né? Dá certo e que realmente ajuda a sociedade. E, principalmente, a sociedade bem local. Legal. Tinha aquela propaganda, né? Compre do produtor local. É o caso de vocês, né? Praticamente isso. Compre do provedor local, esteja perto. Sim, ali, né? Sim. Você comentou um pouco de inclusão digital, Fabrício. Vou até falar um pouco de tendências de mercado. Vou pedir para você falar algumas tendências do telecom que você está ouvindo, mas acho que um dos que a gente mais ouve hoje no jornal, acho que todo mundo, é falando do 5G, leilão do 5G. Você poderia explicar um pouco também para a gente quais são os grandes diferenciais do 5G, o que ele vai impactar na prática, né, tanto para o consumidor quanto para os médios, pequenos, para os grandes provedores? Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Sim. A grande diferença do 5G para a tecnologia que nós estamos acostumados é a velocidade da conexão da internet, por exemplo. Então, hoje você consegue, por exemplo, baixar um filme usando fibra ótica em 10, 15 segundos. Se você for usar o 5G, você vai baixar em 1 ou 2. Mas assim, em termos de navegação da internet, não vai mudar muita coisa em relação à internet. O 5G ele vai atuar muito mais em outros segmentos, onde você precisa ter uma resposta praticamente momentânea das ações que você está fazendo. Por exemplo, carro autônomo. O carro autônomo ele tem que estar conectado numa rede, onde qualquer movimento dos sensores ele vai dar o movimento do carro. Pelo 4G hoje é impossível, porque o tempo de resposta não é suficiente para o carro. 15 segundos não... para o carro tomar uma direção, fazer uma curva, brecar e etc. O 5G, esse tempo de resposta vai ser praticamente instantâneo. E por isso que para ter carro autônomo tem que ter uma tecnologia de 5G na região. Por exemplo, telemedicina, operações virtuais, operação mesmo de médico virtual. O médico pode operar um paciente virtualmente, mas para ele não errar ali o bisturi, fazer um corte errado, o movimento que ele faz ali tem que ser instantâneo do outro lado. Entendi. Também através do 5G, isso vai ser possível. São milésimos de segundos ali a conta, não sei quanto que é mais, milésimos de segundos. Exatamente. Então, na verdade, essa é a grande diferença do 5G. Né? É a grande diferença prática.
Obviamente que a tecnologia 5G ela é muito mais rápida e ela não requer cabos para chegar até o cliente, mas ela requer cabos para transmitir todos os dados das antenas até as estações, até os data centers. Todo esse conteúdo que vai ser gerado pelo cliente final, ele tem que ser escoado de alguma forma. Mas, por exemplo, a estrutura que existe hoje de fibra ótica, backbones, teria utilidade depois do 5G? Dá para usar a mesma estrutura ou não? É outro tipo de cabeamento que precisaria para esse escoamento que você comentou? Eu já li uma frase que diz o seguinte: não existe 5G sem fibra ótica. Porque as ondas do 5G elas serão escoadas, o conteúdo do 5G será escoado através da fibra ótica. Ah, legal. Outra grande diferença. O 4G, as ondas, elas trafegam pelas grandes torres de transmissão de dados. São as grandes torres que têm um alcance muito longo. O 5G trabalhará com antenas pequenas, que elas têm que estar distantes a 500 metros cada uma. Ah, tá. Então, nós teremos que implementar torres ou antenas no Brasil de 5 a 10 vezes mais do que existem hoje para o 4G. 500 metros é muito perto, Exatamente. 5 quarteirões ali um do outro. Então, para um 5G funcionar de fato, você tem que ter uma rede interconectada com milhares de antenas. É um investimento alto em infraestrutura também. É um investimento muito alto, muito alto. Inclusive, é por isso que, pelo leilão do 5G, existe uma obrigação das empresas que ganharam o leilão de começar a implementar primeiro nas grandes capitais. Mesmo nas grandes capitais, serão nos grandes centros, né, onde o valor aquisitivo é muito mais alto. Por conta disso. Até porque não é só a tecnologia do 5G. Os aparelhos que as pessoas vão usar o 5G têm que ser compatíveis com a tecnologia. E hoje são pouquíssimos os aparelhos disponíveis que são compatíveis com o 5G. Não adianta nada eu ter 5G aqui se o meu celular não tiver adaptado para o 5G. O meu computador não for adaptado para o 5G. Então, é um pouco mais difícil, entendeu? Fazer todo esse desenvolvimento a nível nacional. Você imagina que quanto tempo para desenvolver tudo isso, assim, sabe, nas grandes capitais, isso começar a funcionar e a gente começar a ver essas tecnologias que você comentou, né? Telemedicina, né? Cirurgia virtual, carro autônomo. Quanto tempo ainda para a gente conseguir evoluir para isso? Esse ano ainda nós veremos 5G implementados aí nas grandes capitais. Que bacana. Esse ano ainda. Que bacana. Só que para chegar, por exemplo, nas 40 e poucas cidades que nós atendemos, e várias delas são pequenas, vai demorar muito tempo ainda. Vai demorar pelo menos uns 10 anos. Até chegar em tudo, até pulverizar, um país continental, o Brasil, né, para conseguir pulverizar tudo isso, né? Então, acredito que a internet por fibra ótica ainda vai levar um bom tempo aí pela frente. O 5G não vai substituir a fibra ótica, pelo contrário, são tecnologias complementares. Existirão sim alguns nichos de internet residencial através do 5G, mas como eu disse, são nichos de mercado. Essas duas tecnologias vão coexistir durante muito tempo. Que bacana, legal. E tem algumas outras tendências, Fabrício, que você já está vendo no mercado, que você tem já escutado, tem sentido, né, no dia a dia da WeClix, da empresa, que você já estão atentos? Não necessariamente a 5G ou a tecnologia, mas o hábito de consumo das pessoas, mudando bastante, né? Daqui a pouco vai ser tudo por streaming. Inclusive a próxima Copa do Mundo vai ser transmitida por streaming de futebol. Né? Inclusive hoje o maior consumo de internet na WeClix são dias que possuem jogos importantes que são via streaming. Então o consumo, a forma de consumir internet está mudando muito. Né? Antigamente, obviamente, você tinha os canais abertos, depois os canais pagos, né? TV a cabo. Meus filhos não assistem mais televisão aberta. Né? Meus filhos têm 15, 13 anos, eles já nasceram na era praticamente da internet do streaming. Eles não sentem falta nenhuma de TV aberta ou de TV a cabo, vamos dizer assim. E isso é uma tendência, né? Isso é uma tendência. Então,
o consumo da tecnologia vai continuar mudando muito. Né? Nós somos aí da época que não existia internet, WhatsApp, Facebook, né? É incrível, né? Como é que a gente vivia sem WhatsApp? Né? Não dá para nem imaginar isso. Primeiro você falava, como que eu vivia sem internet? Agora você fala, como que eu vivo sem WhatsApp? Né? Sem YouTube. Então isso está mudando muito rápido, né? Daqui a pouco vai vir o metaverso, aí que estão falando que é a nova onda de consumo, que é através do metaverso, né? Para quem não sabe, metaverso é um mundo virtual, como se fosse uma mídia social virtual em 3 dimensões, onde você se relaciona com as pessoas nesse mundo virtual. Você tem como se você tivesse um avatar e entrasse nesse mundo. Você já pode entrar nas lojas, comprar produtos lá no metaverso, no mundo virtual, pagar, conhecer pessoas, estudar, tudo através do metaverso. Isso aí é a próxima onda de consumo, eu diria. Legal, bacana. Fabrício, acho que passar os principais pontos, né? A ideia era falar um pouquinho do mercado, um pouquinho do momento da WeClix, né? Falamos um pouquinho do mercado de M&A, né? O próprio mercado de M&A, você vê algumas tendências para os próximos anos? Você falou que estava mais aquecido, esse ano está um pouco mais acelerado. Você vê alguma tendência para o mercado de M&A para os próximos anos? Eu acredito que o mercado de M&A, especificamente no setor de telecomunicações, ele vai continuar aquecido. Talvez um pouco menos aquecido do que 2021, mas daqui a pouco, quando as coisas se acalmarem um pouco mais, ele vai se aquecer de novo. Mas, como eu disse, um mercado totalmente pulverizado, que é o de internet, ou internet por banda larga, tão pulverizado do jeito que ainda está, o mercado vai continuar aquecido. Com muita consolidação, muitos M&As, muitas fusões e aquisições por aí. E a WeClix vai continuar a sua expansão aí pelo Brasil afora. E os IPOs, você acha que também vai ter novas aberturas de capital na Bolsa de Valores? Como que você está vendo aí também o mercado? Tem gente buscando isso? Eu acho que agora está um pouco mais tranquilo também. Né? Acho que o IPO é até mais tranquilo, justamente pela questão aí econômica do país, e essa questão econômica mundial também. Acho que os IPOs vão dar uma parada agora, mas acredito que depois, a partir do ano que vem, vão voltar novamente. Legal. Bacana, Fabrício. Acho que era mais isso, a gente falar um pouquinho do mercado, falar de fusões e aquisições, falar da WeClix. Se você quiser dar uma mensagem final aí da WeClix para todo mundo que às vezes passa um pouquinho de raiva com a internet, fica à vontade. Então, só agradecer a aceitação que a WeClix teve no mercado, da nossa marca, das nossas ações sociais. É impressionante como a nossa marca cresceu, impressionante como os consumidores finais entendem o propósito da WeClix, reconhecem a qualidade, tanto do serviço quanto do atendimento. Impressionante quando eu ando com essa camisa aqui na rua, sempre alguma pessoa me para e faz alguma pergunta, fala alguma coisa da WeClix, ou quando eu falo da WeClix, alguém tem a WeClix em sua casa, ou parente, ou amigo. Então realmente é um projeto muito bacana, sou muito grato por ter aceito, inclusive, aquele desafio lá em 2018. E obrigado a vocês também por dar esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho da história. E sucesso para vocês também, e mais sucesso ainda para a WeClix no futuro. Obrigado. Obrigado, Fabrício, também muito sucesso para você. Obrigado por aceitar o convite, né, para contar um pouquinho para o público, para todo mundo sobre o mercado de internet e da história da WeClix, né, que em tão pouco tempo aí já está liderando aí o mercado, entre os principais players do mercado. Parabéns pela história, pela empresa. Muito sucesso para a WeClix. Muito obrigado. Obrigado. A gente agradece mesmo, Fabrício. Obrigado por ter topado vir aqui com a gente hoje conversar. Obrigado, Diego, por ser meu companheiro aqui. É um prazer ter vocês, é um prazer fazer esse podcast. E aí eu quero conversar com você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente também no Spotify. Aproveita e escuta o nosso primeiro podcast, que a gente conversou sobre sequestro de carbono com uma Green Tech, né, a agrorobótica, que está disponível aqui na nossa playlist. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.